Leia comigo Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora abra comigo em Eclesiastes capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ver a sabedoria do rei Salomão. Já que a gente está na série de mensagens de inteligência artificial, Gunnar Wingren, o fundador da nossa igreja, foi convidado e fez a agenda semanal da nossa igreja hoje. Então eu quero convidar o rei Salomão, em inteligência artificial, para ler a própria poesia ou sabedoria que está escrito nesse versículo. Vamos ouvir da própria Olá, fonte. eu sou o rei Salomão recriado por inteligência artificial. Vamos ler juntos um texto que Deus me inspirou a escrever. Se encontra no livro de Eclesiastes capítulo 4 versículo 6. Melhor é um punhado, e ter descanso, do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Se você ama a palavra de Deus, diga bem alto: eu amo a Bíblia. A paz do Senhor, meus irmãos, e bom culto na Assembleia de Deus em São José dos Campos. Ops, já ia esquecendo, tá elegante em Pastor André. Nem Salomão, ou melhor, nem eu, com toda a minha glória, tinha um terno desses. Boa noite. Obrigado. Mas, eu vou te falar uma coisa. Um elogio da esposa é bom, mas o elogio de um homem sábio, meu amigo, melhor é um punhado, melhor uma mão cheia e a outra vazia e ter paz, do que as duas mãos cheias e ficar correndo atrás do vento. A igreja não é o único local que te discipula. Você é discipulado todos os dias, e eu acabei de falar por quem você olha e por quem você escuta. Talvez muitas pessoas aqui são mais discipuladas pela cultura deste tempo do que pela cultura da palavra. O grande problema é que a cultura desse tempo, ela vai te levar para um caminho que é oposto do caminho da palavra. E uma das coisas mais perigosas nos dias de hoje, que a cultura está ensinando para o homem, eu estou falando, não vou falar de coisas espirituais não, gente, coisas práticas. Uma das coisas mais perigosas que a cultura de hoje está pregando é como nós entendemos o conceito de sucesso, como nós entendemos o conceito da prosperidade, como nós entendemos o conceito do sucesso profissional. A cultura de hoje, ela te ensina a ralar, ela te ensina a pegar no pesado, ela te ensina a virar noites, e eu não tenho problema quanto a isso. A própria Bíblia, ela te criou para você crescer e para você multiplicar. O grande problema de hoje, e eu não sou contra também, mas às vezes algumas pessoas que não têm o conhecimento espiritual, pegam Salomão e colocam na boca de Salomão palavras que não saíram dele. Pegam Jesus e, como tenho uma audiência muito grande, não são necessariamente pastores, às vezes muito coach, e eu não sou contra, eu gosto deles, mas eu tenho medo quando eles pegam palavras de Salomão e de Jesus e aplicam de uma forma que a Bíblia não demonstra. Eu já vi um desses pegando, mostrando uma foto de uma cidade de São Paulo, e de madrugada falou: isso aqui é 4 horas da manhã, aí tinham 3 janelas acesas. Sabe o que ele falou? Aquelas 3 janelas é quem vai crescer profissionalmente, é quem vai ficar rico, é quem vai dominar e imperar, porque eles não dormem e eles trabalham. Então a gente hoje exalta e celebra pessoas que colocam sobre o seu corpo condições que não deveriam, em nome do sucesso financeiro. Não dorme, não come bem, não relaxa bem, não tem tempo com a família. Por quê? Porque ele precisa crescer, ele precisa ser rico, ele precisa ser próspero, ele precisa crescer. Só que Jesus, a Bíblia, Salomão vai me dar uma alternativa. Ele não é contra o crescimento, não é contra o trabalho pesado não. Mas o problema é que hoje nós celebramos pessoas que se submetem a não estar com a família, a não se alimentar bem, a não cuidar da sua saúde,
em nome de empreendedorismo. Então a gente fica aplaudindo pessoas que estão destruindo a família para ganhar dinheiro, destruindo a saúde para ganhar dinheiro. Aí a Bíblia vai me ensinar, e hoje eu vou tentar aplicar aqui, que você pode ser próspero, você pode ser frutífero e crescer sem se matar, sem acabar com a sua família, sem acabar com a sua casa. É a sabedoria que Jesus oferece. Ele dá uma alternativa. Então ele não vai comprometer os seus resultados, mas ele vai dar uma alternativa, porque ele quer que você faça e receba tudo aquilo que você foi criado para receber e fazer, e ao mesmo tempo dormir em paz. Então Jesus está apontando um caminho de produtividade, que vai dar o mesmo resultado por um caminho diferente. Porque na cultura do mundo é celebrada a correria. A cultura do céu celebra a sabedoria. Sabedoria é construir um império sem destruir o castelo. Sabedoria é você ter sucesso financeiro sem falência familiar. Você pode ter tudo que Deus prometeu e tem para a sua vida e ter paz, porque é melhor ter uma mão cheia e a outra está vazia, mas você ter paz de espírito do que sempre as duas mãos cheias e você está correndo atrás do vento. Mas pastor, eu sou obstinado, pastor, eu tenho vontade. Você não pode construir o seu futuro só com obstinação e com vontade. Você precisa construir com sabedoria. Então, sucesso não é trabalhar pesado, é trabalhar sábio. É difícil a gente falar isso num tempo que não tem que correr, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acordar. Você tem que estar acordado enquanto todos estão dormindo. Deus está falando, não, você não nasceu para ser um escravo, não. Você não nasceu para ficar parecendo um doido, não. Você não nasceu para ficar um zumbi. E lá no fim você vai entender por que ele coloca isso, que é melhor um punhado e a outra livre, e ter paz do que as duas mãos cheias e correr atrás do vento. Porque muitas pessoas trabalham, não tem tempo para se alimentar, para cuidar da saúde, para cuidar da família, para acompanhar os filhos. E eu falo assim, cuidado. Às vezes o que você chama de trabalho pesado, a Bíblia vai chamar de trabalho errado. Aquilo que você chama de correria, Salomão vai falar, você está correndo atrás do vento. Correr atrás do vento é você se matar de trabalhar e perder a sua saúde para ganhar dinheiro. Aí chega lá na frente e você vai gastar todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. Está correndo atrás do vento. Correr atrás do vento é você se matar de trabalhar em nome de trazer conforto e um futuro melhor para a sua família. Aí quando você chega no futuro, você não tem família, porque você se separou da mulher e não teve tempo com seus filhos que estão distantes. Você está correndo atrás do vento. Eu estou pregando isso aqui para alguém. Então entenda, mais do que um futuro de conforto, seus filhos e suas famílias querem um pai no presente, uma mãe no presente, alguém atencioso. Esteja em casa, cuidado como você encara o que é sucesso, porque estão botando na boca de Jesus, na boca de Salomão, coisas que você não foi criado para fazer. Você pode ter sucesso e dignidade e ter uma família querida, uma família nos caminhos do Senhor, e você ter saúde física, saúde mental e saúde emocional. Olha como Salomão vai nos ensinar, vai nos aplicar dentro dessa sabedoria. Eu estava lendo aqui, tem uma frase, se você botar na internet, vão dizer que é Thomas Edison, vão dizer que é Abraham Lincoln, vão dizer que é um monte de gente que falou essa frase, mas na verdade é a Bíblia, é Salomão. Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego, sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear mais e com mais força, mas agir com sabedoria assegura o sucesso. Vocês escutaram o que Salomão disse? Quando o machado está cego, eu vou suar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou gastar mais energia, eu vou gastar mais trabalho vai ser necessário quando o machado está cego, não está afiado. E o oposto também se aplica. Se está afiado, menos esforço. Com menos, eu tenho mais resultado. Com menos trabalho, eu alcanço mais coisas. Então, se eu tomar tempo para afiar o meu machado, eu consigo produzir até mais do que eu produziria acordado até 4 horas da manhã e ter um resultado maravilhoso. Isso aqui não se chama preguiça, isso se chama sabedoria. Preguiça é falta de vontade de trabalhar. Sabedoria é achar a maneira correta de trabalhar. Trabalhar duro não quer dizer trabalhar certo. E eu não sou contra. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que tem uma ética de trabalho. E eu vou aprofundar nas próximas mensagens. Trabalhe, corra atrás. Mas antes,
seja sábio. Porque às vezes você quer construir algo que quando chegar lá na frente vai estar todo destruído. Seja sábio. Então nós precisamos conhecer e entender mais da sabedoria de Salomão. Alguém já aprendeu alguma coisa até agora com Salomão? Meu Deus. Pastor, o que isso tem a ver com Mateus 7, que Jesus fala da casa tudo? Jesus, ele fala de uma construção, de uma casa que é construída na pedra, na rocha, outra casa que é construída na areia. Isso aqui faz parte de um sermão. Jesus está pregando um sermão longo, e ele conta nessa parte do sermão 3 histórias, 3 parábolas. A primeira ele vai falar de uma porta estreita e um caminho estreito. Depois ele fala de uma porta larga e um caminho largo. Depois disso ele vai falar de 2 árvores. Ele está sempre comparando 2 coisas. Então existe uma árvore que tem fruto bom e outra árvore que tem fruto ruim. Aí no final, depois dessas 2 parábolas e histórias, ele aplica essa aqui. 2 homens construíram 2 casas. Uma casa foi construída na rocha, outra casa foi construída na areia. Percebam que Jesus iguala a construção. As casas são iguais. Quem olha por fora não percebe a diferença, porque por fora não tem diferença. Pastor, elas vão se diferenciar quando? Quando algum drama assola elas. Vem uma tempestade e bate em ambas as casas. A casa que está na areia cai e a casa que está na rocha permanece. Ou seja, a diferença se tornou aparente depois de uma tempestade. Foi a tempestade que revelou onde as casas estavam firmadas. Então, tempestades vão se levantar, não para te matar, mas para mostrar onde você está firmado. Fala a verdade, tem muita casa que passou pela mesma tempestade que a sua casa passou, mas você está de pé e as outras casas desabaram, porque você está firmado na rocha. Pastor, foi embora uma telha? Foi. A calha foi embora com a tempestade? Foi. Pastor, a pintura ficou arranhada, ficou ruim? Pode até ter ficado, mas você está em pé, porque você está firmado na rocha. Quem é que já passou por problema, por drama, por problema de saúde, por problema familiar, por problema financeiro, mas você está aqui cheiroso, bonito, adorando, louvando a Deus, porque você está firmado na rocha. Sabedoria da sua parte. Então, tempestades vêm para revelar. Revelar o quê, pastor? Revelar que eu sou trabalhador? Revelar que eu tenho ética de trabalho, eu ralo mais, eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, eu sou mais empenhado do que o outro? Não, pode ler. Porque quando Jesus fala que bateu o vento, a tempestade veio e desabou uma das casas, entenda, ambos se esforçaram da mesma forma. Porque para você construir na areia e na rocha, é o mesmo trabalho, é o mesmo equipamento, é a mesma fiação, é o mesmo cano, é o mesmo telhado, é a mesma tinta. Se eu construo uma casa na rocha, na areia, eu vou trabalhar da mesma forma. Então, Jesus não está tratando a ética de trabalho. Então, a diferença não estava no quão difícil foi para construir. A diferença foi onde eles escolheram para construir. Não foi o esforço, foi a localidade. Não foi a correria, foi a sabedoria. A casa que ficou em pé não permaneceu de pé por causa do trabalho do construtor, mas pela sabedoria dele. Eu estou pregando isso aqui para alguém? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu não sou contra o trabalho duro, o trabalho pesado. Trabalhe, tenha ética. Mas se você não tiver sabedoria, o seu trabalho vai ser em vão. Você estará correndo atrás do vento. Sabe por quê? Porque o construtor que fez na rocha, ele se preocupou e ele entendeu a importância da fundação. Senhor, me ajuda a passar isso aqui com clareza com o seu povo. Tudo que você for construir na vida, se preocupe primeiro com a fundação. Eu acompanho muitos pastores, sou pastor de pastores. Não só aqui em São José, ajudo, aconselho muitos no Brasil. Os caras trabalham 10 vezes mais que eu. De verdade, acorda cedo, dorme tarde, cheio de estratégia, cheio de coisa, cheio de movimentação, constrói algo grandão, chega a primeira tempestade lá na frente e rui. Por quê? Porque não cuidou da esposa, não cuidou da família, não cuidou da moral, não cuidou das finanças, não cuidou da administração. Fundamentos. A gente tem que se preocupar com fundamentos antes da gente se aplicar no trabalho, porque às vezes a gente vai estar correndo atrás do vento, a gente se mata de trabalhar, a primeira tempestade que vem derruba tudo. Fundamento é como chamam. Se você for para uma aula de tênis, eu nunca fui, eu sempre falei,
Tênis é um esporte de burguês, de gente rica, eu não sei o que é isso. Eu jogo futebol com 2 havaianas do lado e jogo no meio, foi assim que eu fui criado. Uma vez eu tentei jogar tênis, não deu certo. Nada contra quem joga, e aqui a gente tem gente que joga bem, que faz campeonato. Tênis tem algo que eles chamam de fundamento. O que é o fundamento? São os movimentos primordiais do saque, de como você bate numa raquete, como você segura numa raquete, onde você se posiciona com o corpo. Isso chama-se fundamento. Eu publiquei, eu acho que ontem na minha rede social, eu coloquei assim, ó, as pessoas, e o ditado do mundo fala assim, ó, a prática leva à perfeição. Mentira, a prática leva à permanência. Porque se você não tem um fundamento certo, não segura do jeito certo, não se posiciona do jeito certo, você não sabe bater fazendo o movimento correto, pode até ter um resultado, mas daqui a 3 anos você vai estar lesionado, porque você não segura bem, não se posiciona bem e não faz o movimento correto. Vem a primeira lesão, já te tira do game, porque você não cuidou dos fundamentos. Você pode praticar o que for, mas se for segurando e com posicionamento errado, você pode ser excelente em fazer algo da maneira errada, mas você não se torna perfeito. Então não é a prática que traz a perfeição, é a prática que traz a permanência. É por isso que tem um instrutor, é por isso que tem um tutor, é por isso que tem um pastor, é por isso que tem um pai, é por isso que tem uma mãe para falar, está errado como você está fazendo, aplica mais sabedoria, porque pode até demorar agora, mas quando chegar lá na frente, não é uma lesão que vai te tirar do campo, não é uma lesão que vai te tirar do game, não é uma pessoa. Comece com os fundamentos, igreja, fundamento. Fundamento é a gente dizer que a Bíblia é inerrante. Meu irmão, eu posso reformar essa igreja aqui, eu estou no freestyle já. Eu posso quebrar tudo, eu posso tirar o forro, eu posso aqui. Mas se eu mexer na fundação ou na coluna, cai tudo. Existem coisas na vida, na teologia, na vida com Deus, que são imutáveis. E muitas pessoas querem mexer a coluna ou a fundação, porque falam assim, ó, mas nós temos que acompanhar a cultura e a forma de falar desse tempo. Por quê? Porque a cultura se move, mas isso é construir na areia, areia movediça, rocha não. Cuidado onde você está construindo, cuidado onde você está depositando a fé da sua família. Não construa uma casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que... Cadê o raiz? A tempestade já vai. A rocha. Um alicerce. Você foi para Ebedém. Vão e vem. Essa paz de Cristo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Não, mas isso aí a gente é alicerçada na Assembleia de Deus raiz, lá na EBD. Olha o que Jesus vai falar. Então, eles constroem, um constrói na areia e na casa. Aí, qual é a correlação que ele faz? Ele fala assim, ó, o prudente é aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Esse é como alguém que constrói na rocha. Já o tolo, o insensato, é aquele que ouve a minha palavra, mas não pratica. Ele está construindo a sua casa na areia. Nós temos a tendência de dizer que quem constrói na areia é mundano e ímpio. E quem constrói na rocha é crente. Mas olha o que Jesus fala. Os dois escutaram a pregação. Então ele está falando para a igreja. Aqui tem gente que está construindo na rocha e gente que está construindo na areia. Não quer dizer que você vai para o inferno. Não quer dizer que você não tem salvação. Mas quer dizer que um é prudente e outro é tolo. Um vai ter mais facilidade com menos esforço do que pessoas que acham que é ética do trabalho que chega também, mas você precisa ter a sabedoria. Então o que ele está falando é, a diferenciação aqui não é quem é ímpio e crente, mas é quem ouve e pratica. Vocês são uma igreja que eu bato nisso aqui, dia e noite. Você precisa aplicar o que você aprendeu. O que eu aprendo aqui, pastor Rodolfo, é que o problema do crente de hoje não é ignorância, é execução. Porque você já sabe bastante para crescer. Você já sabe bastante para romper. Você já sabe bastante para frutificar. Você já sabe bastante para crescer. Só que você não está aplicando. E se você não aplica, não existe bênção. Lembra Jesus limpando os pés dos discípulos? Você já está careca de saber. Eu já estava careca, já está crescendo aqui o negócio. De tanto que eu já falei isso aqui para você. Jesus, ele está com seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos, ele senta e ele fala assim, ó. Agora, ele ensina, ele dá uma palavra e fala assim, agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois
se as praticardes. Você não está sendo abençoado ouvindo essa palavra. Essa palavra não está te abençoando. Ela só te abençoa quando você sair daqui e você aplicar e colocar em prática tudo isso que você está ouvindo. Você está entendendo? A igreja só vai ser abençoada. Eu saí abençoado da igreja. Não diga isso antes. Você talvez saiu arrepiado. Você talvez saiu abençoado. Não é o jeito que o pastor pregou que vai determinar. É a maneira como você vai corresponder àquilo que foi pregado. Botou em prática, você é um prudente. Você está construindo na rocha. Aleluia! Eu sei que a gente saiu de uma série pentecostal que era glória a Deus, aleluia. Isso aqui é um negócio para cavar você, para você voltar lá para o seu fundamento, né? Porque às vezes a gente dá glória a Deus, aleluia, e sai e não faz nada. É melhor ficar calado, sair e fazer alguma coisa. Então, uma definição aqui, ó. O que é sabedoria? Sabedoria é conhecimento colocado em prática. Sabedoria é inteligência aplicada. Eu ainda vou pregar um pouco sobre isso, mas eu conheço pessoas nesse mundo de empreendedorismo que não tem quinta série. Tem muita gente que ele falou assim: pastor, eu já estive nessa sala de aula, todo mundo tirava 10, eu tirava nota vermelha. Agora todo mundo que estava tirando 10, tem PhD, está trabalhando para mim. Porque não adianta você tirar 10 e não saber aplicar na sua vida o conhecimento. Você precisa aplicar. É melhor eu tirar 5, uma nota vermelha, mas saber aplicar 5 do que tirar 10 e não saber aplicar os 10. Está na hora da gente colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Está na hora da gente viver aquilo que é pregado nesse local. Então você vai ter que entender, eu não estou apenas ministrando um sermão hoje, eu estou te dando ferramentas e tentando te ajudar com a sabedoria que Deus, através do seu Espírito, coloca para você. Qual é a localidade? Eu não vou usar nem a palavra sermão, é uma pregação, porque é isso que a gente faz numa construção. Eu estou colocando o martelo na tua mão e prego falando, começa a construir algo e está aqui a rocha, o alicerce e o fundamento que você precisa construir. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então construir uma casa pode significar qualquer coisa, meu amor. Estou construindo família, estou construindo uma empresa, estou fazendo o meu ministério. A sabedoria de Deus se aplica para tudo na sua vida. Você quer receber uma sabedoria prática da Bíblia? Mas dói. Tenho permissão para ofender? Me deixe dar um pouco de sabedoria sobre relacionamentos. Tem alguém namorando? Não levanta a mão. Namorando, conversando, paquerando, noivo, pronto para casar. Sabedoria não é minha não, é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele vai falar assim, ó, eu vou dar um exemplo, uma analogia para vocês entenderem com quem vocês devem e não devem se relacionar, em todos os níveis, mas principalmente no relacionamento afetivo e emocional. É o que ele chama de jugo desigual. Bota a foto do jugo. Tá rindo? Se eu pegar aquele selfie que você está botando do lado daquela pessoa, no mundo espiritual é isso aqui. Sabe o que é jugo? Esse pedaço de madeira. Um pedaço de madeira que conecta os dois, que atrela, que prende duas pessoas. Para que eles colocam isso? Coloca no lombo do animal e às vezes prende pela boca, como você está vendo. Ele beija bem, está presa pela boca, está vendo? Prendeu aqui e eles colocam um equipamento para arar a terra. Então a força deles causa uma atração e eles vão trabalhando e arando toda a terra. Isso chama-se jugo. Por que ele fala jugo desigual? Porque se você é um cavalo e do seu lado tem um jumento, não olha para o lado. Se do lado tem um jumento, se do lado tem uma jumenta, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Em Francisca. A disposição dos animais são diferentes. O temperamento dos animais são diferentes. Porque um dono do cavalo fala assim para o cavalo, vem, o cavalo vem. Mas se fala isso para o jumento, ele fica parado. Você entendeu? Esse é o problema da gente estar do lado de um jumento. Jugo desigual. Você será um cavalo amarrado num jumento. O mestre vai te chamar para vir, mas você não consegue vir, porque o jumento do seu lado não se submete a ninguém. Ele vai falar assim, vem para minha casa, mas o jumento não quer ir. Ele fala assim, entrega uma oferta, mas a jumenta do lado fala assim, não quero entregar oferta. Ele vai falar, serve na minha casa, mas quem está do lado, você está preso essa pessoa, você não pode ir, porque ele não quer servir. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar de vez em quando, ei, se é assim,
é melhor ficar solteiro. Ele promove isso. Melhor só do que? Isso é o que o mundo diz. Paulo vai falar, melhor só do que do lado de um jumento. Glória a Deus. Posso bater mais? Pastor, aqui o pessoal gosta de apanhar. O glória a Deus de vocês não vai mudar em nada. Porque eu estou passando conhecimento. Conhecimento só se torna sabedoria quando você aplica na sua vida. Porque é fácil dizer amém para uma pregação, mas é difícil dizer não para uma relação. Porque muitas pessoas já estão no meio da relação sem se pressionar. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria é sensibilidade do Espírito Santo. Não estou falando da terra não, é do céu. É Deus que te dá, e se você pede, depois eu vou entrar nisso, Ele derrama sobre a tua vida. Mas é uma sensibilidade para você prever algumas coisas. Você está se relacionando, paquerando, você sai, você vai conhecer o pai, vai conhecer a irmã, a família e tudo mais. E às vezes você vai perceber que na vida dele ou dela existem comportamentos e tendências de jumento. Opa! O grande problema é que muitas pessoas vão falar assim, mas pastor, eu já entreguei as minhas emoções. Eu já estou atrelado emocionalmente. Então, eu tomei uma decisão emocional sem ter um discernimento espiritual. Então, eu estou apaixonada por alguém que eu não conheço ainda. Como é que eu faço? Tem sabedoria para isso, porque outros também vão inventar desculpa, né? Pastor, estou trazendo dele, estou ela, pastor, eu sei que é do mundo, eu sei que no Instagram, na rede social, posto um monte de coisa que não tem nada a ver, mas pastor, eu vou ganhar ele para Jesus. Quando me fazem isso, de verdade, sabe o que eu penso no meu coração? Rapaz, eu não sei se o jumento da relação é ele não. Pastor, como é que eu resolvo essa parada? Existe sabedoria para depois da gente tomar uma decisão errada? É claro. Só que sabedoria depois de uma decisão tomada, ela dói, ela machuca. Mas a sabedoria, ela te coloca duas opções. Lembra do Morpheus? Se tomar a pílula vermelha, se tomar a pílula azul. Duas opções. Em ambas as opções vai ter dor, mas uma vai ser uma dor temporária, a outra vai ser uma dor perene e constante. Deus está te dando conhecimento. Sabedoria é quando você bota em prática. Quer viver nessa dor eterna? Ou quer viver uma dor temporária e depois você se juntar e estar perto de alguém? Estou falando para quem não é casado ainda, tá? Depois que você está amarrado, vai com ele, Deus pode fazer alguma coisa. Isso aqui é uma cena de outro capítulo. Cenas de outro. Pega o jumentinho e sai de mansinho. Isso aqui é tão importante. Presta atenção, é tão importante esses estágios e a gente poder pregar e aplicar isso na vida, porque o apóstolo Paulo ele vai continuar. Aqui, ó, tem um texto maravilhoso, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo todos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, tornando cativo todo pensamento e tornando obediente a Cristo. O apóstolo Paulo está nos ensinando sobre inteligência espiritual. Isso aqui não vem da terra. Porque entenda, quando você tem um pensamento contrário à vontade de Deus, ele ensina, aprisiona, prende logo. Por quê? Porque se o pensamento fica muito tempo aqui, ele viaja daqui para cá. E aquilo que era pensamento, se torna emoção. Se torna sentimento. Por que a gente tem que aprisionar aqui? Porque aprisionar aqui é muito mais fácil do que aprisionar quando chega aqui. Quando chega aqui dói. Dizer não para quem você gosta, dizer não para quem você sonhava, estar do seu lado, porque você entende que não existem tendências do Espírito e é julgo desigual. Isso se aplica para tudo na sua vida. Aprisione enquanto é pensamento, porque quando é sentimento, a briga é outro nível. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está dando força, entendimento, conhecimento, e se você quiser, você torna isso em sabedoria. Sabedoria para tirar aquilo que estava encrudecido aqui, mas que te amarrava no teu futuro, e você trazer de volta para cá, e tornar cativo em Cristo, porque é difícil tomar decisão errada, decisão difícil com sentimento.
Decisão difícil tem que vir do raciocínio, tem que vir de um pensamento. Que você tenha sabedoria do céu para tomar essa decisão. Que você receba do Espírito Santo esta noite isso. O pessoal dos instrumentos pode subir aqui, já estou finalizando. Tá bom, gente? Para a gente terminar. Construir uma casa pode se correlacionar a tudo. Família, empresa, projetos, ministérios. E aí ele vai falar aqui, ó, 2 casas. Uma está na rocha e outra está na areia, pastor. Só que quando Jesus vai citar, ele cita que a tempestade assolou primeiro a casa que está na rocha. Então, quando eu estou na rocha, não me isenta de ser assolado. Tem muita gente que mente. Vem aqui para frente que a tua vida vai transformar de 100%. Vem aqui que vai prosperar, vem aqui que vai crescer, vem aqui que vai ser curado, vem aqui que vai ser liberto. Deus pode fazer, meu irmão, Deus pode fazer qualquer coisa, mas a experiência nos conta que quando você vem para cá, isso não vai te isentar de tempestade, mas vai te tornar a prova de tempestade. Você está entendendo isso? Construir na rocha não me tira dos problemas, mas me torna a prova de problema. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir granizo, pode vir ataque. Eu vou permanecer de pé, não por causa necessariamente do meu trabalho, mas por causa da sabedoria de onde eu construí. Sabedoria. Então nem sempre trabalhar pesado é a coisa certa se você só trabalhar pesado. Você precisa trabalhar com sabedoria. Então a casa ela não fica de pé por causa do empenho e do trabalho duro. A casa só ficou de pé pela localidade, pela sabedoria do construtor. Aleluia. Quem quer uma sabedoria dessa para a sua vida, para o seu dia a dia? Se você quer, fique de pé comigo. Eu quero que você ore junto comigo. Vamos fazer a mesma oração que o rei Salomão fez. Um homem mais sábio para governar. Eu nem entro mais nisso porque a gente falou sobre unção lá atrás, né? Pastor, foi um homem mais sábio do mundo para governar, foi. Porque quando Deus falou, pede o que tu quiser, ele falou, quero sabedoria para governar. Então não adianta só você ter unção. Você tem que entender, para que eu fui ungido, não é? Então ele foi ungido para governar. Tanto que você viu o fim da vida dele, não foi tão sábio. Então se você falar, rapaz, se o cara acabou daquele jeito, eu que não tenho nem 10% da sabedoria, estou acabado. Um homem mais sábio, porque ele pediu sabedoria para governar. Sabe como? Deus apareceu em sonho, depois ele entregou um sacrifício. Falou, o que tu quer? Assina o cheque, em branco eu assinei, bota o valor. Ele falou, eu preciso ter sabedoria para governar. Qual é a sabedoria que você quer? Peça a Deus que Ele te entrega. É isso que está escrito lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vocês tem falta, se alguém de vocês não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar livremente, de boa vontade, Ele será concedido. Essa é a oração que eu quero fazer com a igreja, para a gente falar de fundamento. Não podia começar com outra mensagem. Eu preciso falar de fundação, para a gente começar a construir uma casa na rocha, nesses 1 mês e meio e 2 meses aqui para frente. Feche o seu olho. Eu vou começar a orar e eu vou pedir para Deus. Eu vou desligar aqui meu microfone, porque eu não quero que você saiba dos meus bafão, como fala minha esposa. Porque eu vou pedir sabedoria para lidar com problemas e tempestades que eu estou lidando. Existem coisas na minha vida que eu não tenho capacidade ainda de lidar com elas, se não é a sabedoria de Deus para me informar. André faz isso, André fica calado, André fala, André vende, André compra. Eu não tenho, eu preciso pedir para Deus. Isso aqui pode botar no chat GPT lá. Compra ou vende? Acaba ou continua? Fala ou fica calado? O chat GPT não vai ter capacidade. Inteligência artificial nenhuma e humana nenhuma vai ter capacidade de te dar aquilo que só o Espírito Santo pode te dar. Porque homem te dá informação, mas o Espírito Santo te dá revelação. O que é revelação? Aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, aquilo que nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem separado e preparado para a sua igreja, e Ele revela através do seu Santo Espírito, informações para tomar decisões sensíveis. Homem nenhum às vezes pode te dar, inteligência artificial não pode te dar, mas a revelação do Espírito Santo pode descer nesse momento. Feche o seu olho, Deus poderoso. Eu quero te louvar. Eu quero te louvar pelo que está sendo construído hoje.
Eu quero louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, pela forma como tu ministrou para a tua igreja e para o teu povo, Senhor. Nós estamos aqui para te entregar o nosso sacrifício, o nosso louvor, a nossa oferta, mas tu conheces, Senhor, as nossas falhas e limitações. Tu sabes o quanto nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo para tomar decisões simples até. Por isso, ajuda-nos. A minha oração é a oração de Salomão, e a oração que o Senhor sabe que eu faço. Eu peço de ti sabedoria, e tu tem me usado nesse sentido, Senhor. Que a mesma unção de sabedoria que tu derrama sobre a minha vida, derrama sobre a vida desta igreja, Senhor. Derrama sobre a vida de cada homem, de cada mulher aqui, e dá para eles olhos abertos, para eles entenderem que precisa manter a ética de trabalho, mas antes tem que entender onde eu vou aplicar aquilo que eu estou recebendo. Senão eu vou estar com as mãos cheias, mas eu vou estar correndo atrás do vento.